De volta, estamos aqui conversando, tá vendo? Volta e a gente está aqui no meio do bate-papo, não é isso? A Patrícia agora, a gente estava conversando e ela falamos sobre objetivos, sobre metas e é óbvio, agora ela vai dar umas dicas como é que a gente pode fazer isso melhor aí para o ano novo. Não foi isso que a gente combinou, Patrícia? Exatamente. Como é que a gente começa? Então, o primeiro processo é justamente você fazer a lista de tudo que você deseja. Né? Porém, qual é o principal erro que a gente comete? A gente faz a lista e quer conquistar tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente faz uma lista de desejos, né, de objetivos, a gente primeiro precisa escolher daqueles desejos, por exemplo, 10 desejos. Dos 10, qual é aquele que, se você conseguir realizar, vai trazer o maior impacto para a sua vida? Em termos de satisfação, em termos, muitas vezes, financeiros, enfim, qual aquele que vai te aproximar ainda mais da satisfação que você quer e da felicidade que você busca para a sua vida. E coisas assim, palpáveis, se é que é esse o termo. Sem Não adianta dúvida. colocar lá na lista ganhar na Mega Sena. Exatamente. A gente precisa, um dos passos que a gente, quando a gente define uma meta, a gente desafia o tempo todo o coach a entender e se colocar com os pés no chão. Porque isso acontece, e muitas vezes a gente precisa fazer esse trabalho de orientação para que ele possa, ok, a Mega Sena pode ser uma forma, um caminho. Se o seu objetivo é se tornar milionário, então existem outras formas, então vamos pensar nessas outras formas e tentar trabalhar com algumas delas. Então, ter pés no chão é muito importante. E ter foco, escolher uma meta especificamente. E existem duas perguntas importantes de serem feitas, Rita. Para que você quer isso? Qual é a finalidade de conseguir, de atingir essa meta? E por quê? Qual é o significado que essa meta tem para a sua vida? São duas respostas que têm uma relevância muito forte para nos manter comprometidos com a meta. Porque nós vamos vivenciar momentos de dificuldades, momentos de desânimo, momentos onde a gente, de alguma forma, sente que a meta está muito distante e parece inalcançável. Então, é importante... Eu posso até descobrir que aquilo não é importante para mim. Exatamente. Quando eu faço essa pergunta, para que eu quero isso? Exatamente. Então, são perguntas importantes para sustentar e trazer solidez para a sua meta. Então, essas duas perguntas foram bem preenchidas, estão bem construídas, então vamos tornar esse objetivo cada vez mais específico. Então, como eu estava explicando no outro bloco, se você tem uma meta de ler mais, exatamente quantos livros você quer ler? Qual é o seu objetivo para 2016, por exemplo, ou para o próximo ano? Então, quantos livros? Quais são os assuntos que te interessam, te trazem prazer nessa leitura? Para que são todos elementos que vão te manter motivados e engajados com aquela meta. Feito isso, tornando essa meta cada vez mais específica, é importante que a gente se pergunte como. Exatamente como eu vou fazer essa meta. O que eu vou fazer para conquistar essa meta? Então, quais são os passos que eu vou dar para atingir esse objetivo? Então, se perguntar como é fundamental. E definir prazos. Porque prazos são marcos. Muitas vezes nós definimos uma meta, estabelecemos um objetivo, mas não dizemos até quando a gente quer atingir isso. E é importantíssimo, porque esse é um marco para você. Representa como uma data de aniversário, que é tão importante quando a gente atinge essa data, e ela tem um simbolismo que faz com que você cada vez mais esteja engajado. Agora, o que é importante no final disso tudo? Celebrar. Toda meta atingida, ela precisa ser celebrada. Cada conquista atingida precisa ser celebrada, compartilhada com as pessoas que você ama, compartilhada com amigos que possam de alguma forma te apoiar. Então é importante que você celebre as suas vitórias. E nós fazemos isso muito pouco. Né? Nós temos normalmente uma tendência a nos trazer uma pressão, sobretudo quando a gente fala de temas, de objetivos, de trabalho, por exemplo. Medo de colocar data, para não ficar ansioso. E aí, se eu não conseguir, como é que eu vou lidar com a minha frustração? Exatamente, né? Exatamente. Mas a gente precisa celebrar as nossas vitórias. Né? É um presente para nós. Né? E é importante que a gente traga esse bem-estar, porque isso fecha bem esse ciclo, né, de objetivos, de metas e dessa felicidade, desse propósito que a gente busca para as nossas vidas. Isso. Esse é um caminho que não é tão simples assim como parece, não é isso, Patrícia? Exatamente. Tem muitos desafios. É durante esse caminho que é necessário uma profissional, não é isso? Até para ajudar naquilo que você falou, porque vai se deparar com muitas limitações, que é individual.
Sem não é? dúvida. O principal ganho do processo de coaching é justamente esse. O tamanho do autoconhecimento que ele pode te proporcionar, e o que é interessante é que ele não se prende àquele objetivo que você traçou para o processo. Mas como você trabalha com uma série de desbloqueios emocionais, desbloqueios em termos de limitações, você consegue se expandir para outros objetivos de vida que você tenha. E aí essa relação, né, que nem você falou, entre o coach e o coachee, ela funciona com prazo indeterminado, é como se fosse fazendo uma junção, como se fosse uma terapia, ou você tem assim, não, a gente tem um tempo determinado para trabalhar, como é que é isso? Olha, um processo individualizado, ele leva em média 10 sessões, por exemplo. Né? E o propósito do coach é gerar independência. Ele leva esse coach para ação, diferente, por exemplo, de um processo de uma terapia com um psicólogo que procura trabalhar mais o passado. O coaching, ele te leva para ação, ele tem um olhar para o futuro. E o processo, ele acontece em média em 10 sessões. Mas cada caso é um caso. Sim. Então é importante a gente entender bem qual é o objetivo, o que aquele coach está se propondo, para que a gente possa traçar o melhor modelo para ele. E o objetivo do coach é tornar aquele coach independente, que ele caminhe com as próprias pernas, que ele realmente se proporcione esses desbloqueios, que ele possa, obviamente, aprender como funciona essa construção, esse planejamento e ter autonomia. A gente entende que o processo foi bem feito, foi bem construído, quando a gente percebe no coach, nas ações deles, nas atitudes deles, esse processo de autonomia chegando. Muito legal. Queria que você deixasse o seu contato, Sim. né? Como é que o pessoal vai fazer contato com a Patrícia Borges? E-mail? Bom, o meu e-mail é patriciabcoach. E é importante, né, soletrar o coach, porque muitas pessoas não têm contato. Já tá na telinha. Exatamente. Então, C-O-A-C-H, então patriciabcoach@gmail.com. Eu também tenho uma página no Facebook, Patrícia Borges Coach, e o meu telefone, que é o 969882463, e eu estou inteiramente à disposição para, enfim, tirar dúvidas, conversar a respeito do processo do coaching, enfim, e quem sabe futuramente a gente fazer um excelente trabalho com as pessoas, com as empresas, porque esse é o objetivo, esse é o meu propósito de vida, essa é a minha contribuição, né, para as pessoas e para a minha carreira, para a minha felicidade também. Ok. Patrícia, muito obrigada por estar aqui conosco, aí, fechando o programa No Mundo do Trabalho aí do ano de 2015. E o que nós, a equipe da TV Cidade, desejamos a você é que você, durante esse Natal, seja o presente. Agradecendo ao Caio, a toda a equipe aí, a Patrícia mais uma vez. E, por favor, não deixe de assistir esse vídeo que a gente está passando aí com muito amor, com muito carinho, para que o seu Natal seja muito iluminado. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus.